Então, pessoal, agora a gente já tem aqui o papel definido, né, no plano de fundo. Eu utilizei papel A3 na horizontal. Eu vou usar o fundo branco, né, o preenchimento desse papel branco, como eu mostrei para vocês. Você define aqui em propriedades, né, que tem o tamanho dele, ele está como paisagem, ele é RGB, 8 bits e branco. Aí, como eu falei, se quiser trocar a cor, aqui, mas eu não vou trocar. Tá? Daí agora a gente vem com a imagem, o esboço. Então, se você tem a facilidade de fazer os esboços, você desenha, pode fazer no papel, como eu falei, desenha, escaneia e joga para cá. Se não, se já quiser fazer direto, você já desenha aqui, você usa o brush, né, essa ferramenta pincel, conhecida como letra B, e aí aqui no brush você tem várias opções, né, você abre aqui em cima, e você tem aqui opções já pré-definidas. Quando você coloca, se você está com uma mesa digitalizadora plugada, instalada direitinho, aqui vai aparecer opções em que a pincelada ela pode começar fina e engrossar, ou pode começar grossa e afinar pela força que você aplica na caneta. Mas como eu não tenho, então aqui aparece tudo na mesma espessura, né? Mas tem aqui, por exemplo, uma infinidade de brushes, né, de pincéis, que você pode já escolher. Tem texturas diferenciadas para você utilizar. Inclusive na internet você pode baixar, procurando você acha brushes que podem ser bons para fazer cabelo, para fazer outros tipos de textura. Tá? Então aqui, por exemplo, tem esse aqui, que é meio texturizado, parece um giz de cera. Aqui é meio esfumaçado. Né? Então você pode recorrer a brushes pré-definidos ou então você configura o seu, mas assim, o brush é uma coisa muito pessoal, vai depender da técnica que você vai trabalhar. Né? Mas aqui, esses que são os básicos, os gerais, eles são muito úteis também. Então, se eu utilizar esse aqui, né, eu cliquei nele, vai trazer, não, aqui eu estou mexendo, então cliquei, eu vou sair dele. Aí eu vou aqui eu tenho uma cor, posso definir aqui, eu vou escolher preto para não ficar estranho. Então eu vou ampliar e aí reparem como que é. Ele padronizado vem assim, mas aí aqui se eu quiser mudar, cortar, diferenciar, escolher um outro tipo de fluxo, aí eu venho aqui, mudo. Reparem como ficou mais fraquinho. Se eu quiser que seja mais intenso, aí eu já aumento, aí como ficou mais forte. Com relação à opacidade, se eu quiser que ele não seja tão 100%, ele é intenso, mas ele não é 100%. Né? Então ele está com fluxo bom, mas ele é opaco. Aí você regula aqui, ok? Então aí eu vou voltar para 100%. A suavização está em 10, mas se quiser que seja mais duro, né? Se eu quiser que seja mais suave, não mudou muita coisa, não é só o borda mesmo, mas aqui você pode testar, né? A suavização, ó, ao contrário, aqui ficou um pouco, a borda ficou um pouco mais suave do que os outros. Então aí você vai alterando à medida que você achar melhor. Vou deixar em 10, que aí eu controlo mais o fluxo e a opacidade. Ok? E aí a borracha, deixa eu riscar aqui, porque a borracha também você vai trabalhar ela, né? Qual é a melhor opção para você, porque com a borracha você também vai ficar gerando alguns efeitos, né? Então aqui a borracha ela também tem algumas pré-definidas, tá? Tem as gerais e tem aqui chama de mídia seco, que também tem textura, ó, assim como o pincel aqui também. E você também pode recorrer a essa geral, e aí ela é assim aqui, aí você muda o fluxo, se eu quiser diminuir o fluxo, ele apaga mais suave. Com relação à opacidade, né, se quiser diminuir, aí você também tira aqui, aí eu vou aumentar aqui no colchete, aí você vê que quase não se apaga. Você, para conseguir apagar uma coisa, você tem que fazer várias vezes. É onde entra a questão da opacidade e do fluxo. Se eu aumentar o fluxo aqui, ó, aí eu consigo já é mais fácil de eu apagar, mas sem tirar muito o que tem no fundo. Agora, se eu boto a opacidade 100%, aí aqui eu já consigo
apagar mais, tirar mais do que tem no pintado, né? No papel. A suavização, eu vou botar aqui em 0, por exemplo, 0 suave. Aí então já vai mais, já apaga mais ainda. Aqui, se eu tirar 100%, aqui apago mais ainda. Agora uma coisa importante, reparem que está ficando cinza, né? É porque o meu papel aqui ele está cinza. Reparem aqui no cantinho. Então eu vou clicar 2 vezes e vou colocar meu papel branco. Então eu estou apagando, mas eu não estou apagando branco, estava apagando para cinza. Agora aqui eu consigo apagar para branco. Então ali também tem que tomar cuidado para que a parte de fundo, né, o fundo, o background, quando você apaga, se quiser que fique branco, né, o brilho 100%, aí você tem que deixar branco aqui. Agora se quiser que fique numa outra tonalidade, mais perto do que é a sua base, você coloca a mesma cor da base do desenho. Como por exemplo, a base é azul, azul intermediário, tu está apagando, quer que fique no máximo até o azul intermediário, bota então a mesma cor ali. Tá? Então é isso. Aí a gente controla borracha, controla brush, para que consiga a melhor opção, né, na hora que for fazer a pintura. E aí agora eu vou apagar esse fundo branco, né, vou usar aqui a ferramenta de seleção de retângulo. Eu vou deletar, aí ele vai pedir aqui para saber qual o tipo de preenchimento vai ficar. Então vai ficar normal, branco 100%. Clica no OK, que aí some toda essa parte aí. Então, eu comentei para vocês a respeito dos métodos que podem ser utilizados para essa pintura, para esse desenho. Você pode fazer o desenho no papel e escanear ou tirar foto. Né? Nesse caso, se você optar em fazer assim, você vai ter que trazer para cá uma imagem. Depois de escanear, você tem que arrastar e colocar aqui. Mas se você preferir fazer o desenho direto no Photoshop, aí é interessante que se você tiver habilidade com o mouse, tudo bem. Agora, se você não tiver, é interessante você ter uma mesa digitalizadora. Mas aqui você pode utilizar os brushes para poder, os pincéis, né, para poder fazer o desenho que você quer. Então, você pode utilizar brushes de esboço, brushes mais finos, aqui você pode utilizar esse aqui, e aí fazer o risco da forma como você quiser. Então, repare que aqui tá em tamanho pequeno, mas aí repare que o traço está bem fino. Daí essa questão do brush é uma coisa muito pessoal, porque cada um tem a sua forma, a sua preferência para escolher o melhor brush, o melhor traço. Você escolhe qual que você quiser. E eu não vou fazer o desenho, tá? Eu só estou mostrando para vocês que se você quiser usar o lápis, por exemplo, estou mostrando para vocês quais são as opções, como é que você pode regular o lápis. Você pode suavizar, diminuir a opacidade para ele ficar um risco um pouco mais acinzentado. Né? Então fica a critério aqui, é muito pessoal. Tá? Existe um lápis mais adequado para isso, é o lápis que você achar melhor, ou o pincel que você achar melhor. Né? Então, assim, você tem que buscar qual é a sua forma mais confortável de fazer o seu desenho. Tá? Então tem gente que prefere esse esfumaçado, tem uns que preferem um lápis mais, como posso dizer, ele mais irregular, com a ponta quadrada, e aí fica a critério de cada um. Né? Você tem aqui as opções de regular. Na opção de você desenhar rosto, por exemplo, se você quiser, ou então algum outro objeto simétrico, o rosto não é simétrico, mas existem objetos que são simétricos. Mas se você quiser optar em fazer um rosto simétrico, depois você trabalhar algumas imperfeições para não ficar tão artificial, o Photoshop, esse 2021, oferece essa ferramenta, essa função aqui em cima. E você clica e aí você tem a opção
de trabalhar com simetria vertical, horizontal, eixo duplo, diagonal. Tem vários tipos de simetria que você pode trabalhar, inclusive radial, mandala. Então aqui você escolhe por exemplo, a simetria vertical, daí do que você fizer de um lado, ele faz do outro, aí você pode optar em fazer aqui você desenha de um lado, do outro lado já aparece. Não, aí depois no rosto não é tão simétrico assim, como é que a gente faz? Então você vai e aí ajusta, né, tira a simetria, aí você pode daí mexer, fazer outras coisas e mudar, né, as feições e tudo. Fica a critério de vocês, caso queiram fazer diretamente no Photoshop. Simetria, né, desenhar com simetria. Mas não é o caso, a gente não vai fazer isso agora. Então, eu vou desabilitar aqui. Vou tirar a simetria. Porque eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar, como faz passo a passo, né? Aqui acabei fazendo o desenho da simetria no background, e não é interessante isso. É interessante você deixar o plano de fundo com uma base que você quer, na cor que você bem entender, né? Então aqui, se eu quiser mudar de cor, eu tenho aqui a opção, ó, nessas propriedades, nesse cantinho você tem preenchimento você próprio. Mas aí você faz na camada acima, né? Os esboços. Se você colocar uma figura aqui, eu vou colocar aqui um desenho, ela já vai virar uma camada, vai ficar acima do background. Mas se você optar em desenhar direto no Photoshop, aí é melhor desenhar numa camada acima, não desenhar no background. O background serve como background, fundo, né? Então, vamos lá, eu vou trazer para cá o desenho. Deixa eu puxar ele para cá. E esse desenho aqui, o desenho do automóvel, você pode colocar qualquer desenho. Aqui tem, esse desenho foi feito à mão, eu peguei de uma pessoa, não estou conseguindo ler o nome dele aqui na internet, não fui eu que fiz, mas ele vai colaborar muito para isso. Eu só fiz trazer o desenho para cá, arrastando da pasta para cá. E aí você pode aqui nesse momento regular o tamanho, aqui para mim ele está bom. Depois que fizer isso, se quiser mexer em alguma coisa, alterar algumas propriedades, você vem aqui e faz isso. Se não quiser, é só clicar no check ali. E aí o desenho que parecia que ele estava com qualidade ruim, ele está com uma qualidade boa, né? Então assim, existem duas opções aqui. Claro, o que eu estou falando para vocês são métodos que existem, mas você pode pensar depois, explorar outros métodos, pesquisar outros métodos, mas são opções que você pode fazer para iniciar. Cada um tem a sua forma de fazer. Você pode encontrar diversas maneiras de se fazer a mesma coisa. Existem profissionais aí que utilizam filtros, brushes e efeitos e um monte de coisa. Eu não sou profissional de pintura, mas assim, eu estou ensinando para vocês o que vocês podem utilizar de recursos do Photoshop, né? Então, a partir do momento que você insere uma imagem aqui no Photoshop, um desenho que foi feito fora, você precisa deixar ela, você precisa rasterizar ela para que você consiga um melhor resultado. Tá? Então, você clica com o botão direito na camada do desenho, e aí você vem rasterizar a camada. Pronto, aí aqui o desenho está mais ajustado, está mais apropriado para conseguir você ter um melhor resultado, né? Os efeitos funcionarem da melhor maneira possível. Agora, se você deixar ele do jeito que está, né, e criar, por exemplo, aqui, eu vou criar uma camada abaixo do desenho,
Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Criei aqui uma camada. E essa camada aqui eu vou chamar de base. Né? Renomei, é importante sempre renomear as camadas para que você depois... Ah, eu quero ajustar aquele efeito ou aquela cor. Passando um caminhão. E aí eu não sei, não lembro, vai tendo que apagar camada por camada, e aí isso dá muito trabalho. Então eu renomeio sempre, brilho, tal, detalhe do isso aqui, cor do pneu, cor, no caso aqui desse desenho, né? Se for uma figura humana, cor de olho, textura do olho, brilho do olho, aí se for brilho do cabelo, base do cabelo, sombra do cabelo, aí você vai renomeando. Então aqui a quantidade de camadas fica a critério, não tem limite para camada, certo? Então você precisa deixar o seu trabalho mais prático. E aí, o que acontece? A base ela está abaixo do desenho principal, do desenho que você inseriu aí. Aí, se você começar a pintar, vamos supor que eu estou escolhendo vou escolher uma cor de carro, vamos supor que eu queira, não, vou colocar cinza, grafite, né? E aí eu vou escolher aqui um brush maior, mais suave, aqui já está. Então eu vou botar o tamanho dele maior, aí eu quero colocar uma base aqui, né? Eu estou pintando na base, só que não está aparecendo nada. E aí? Olha, se eu apagar aqui o desenho, está pintado. Então você precisa fazer com que o desenho que você importou para cá, ele seja visto em todas as camadas. Aí onde você troca aqui, ó, de normal, você troca para multiplicar, multiplicação. Ok? Aí eu vou até trazer aqui, então, agora, trocando para multiplicação, mas percebam que a base, apesar de estar embaixo, ele ficou, a base apareceu, o desenho da base ficou aparecendo aqui. Entenderam? Beleza. Então aí eu posso fazer, bom, multiplicação, eu posso desenhar aqui, né? Continuar aqui meu desenho de base. Como ele está desenhando, eu estou pintando numa camada abaixo, ele não tem problema, eu não estou fazendo no desenho na camada do papel, né? Eu estou fazendo aqui na camada de base. Posso aumentar aqui para facilitar a minha vida. E aí, em cima dessa camada de base, você vai e aplica as outras texturas, as outras cores. Aqui eu posso passar por cima do vidro, se quiser. Né? Então, eu posso vir aqui. Então, essa é a minha camada base. Ela, como eu mostrei para vocês anteriormente, então você começa por uma coisa, um esboço bem simples, né? Uma coisa básica. Depois você vem por cima e aplica todas as outras camadas com efeitos de luz, sombra, certo? Então aí a partir disso você continua o seu desenho. Né? Se vocês pesquisarem, por exemplo, estilos de render de automóveis, você tem até mesmo essa base, depois ela se expande, ela vira a textura para o background, e é isso aí, cada um vai fazendo a sua desenvolvendo o seu render de acordo com a sua preferência. Mas aí, se você preferir não deixar essa parte externa aqui, você quiser fazer no limite mesmo, você pode usar a borracha para apagar, né? Dá um pouco mais de trabalho usar a borracha. Desculpa, eu não apertei na borracha. Aqui, por exemplo, você pode utilizar uma borracha mais dura. Existem várias formas de se apagar, então você pode fazer isso aqui. Obviamente que com a mesa digitalizadora facilita. Não é a melhor opção, não é a que eu gostaria, que eu gosto de utilizar. E eu acho que você pode optar em fazer aqui o uso essa ferramenta, né, de laço magnético, que aí você consegue encontrar o limite do desenho. Tá? Eu vou fazer rápido, tá, pessoal? Porque para mim o que importa é o processo, o resultado
Depois fica a cargo de vocês quando vocês forem fazer o trabalho, tá? Deletei, né? Aí aqui eu consigo, claro que aqui tá, eu preciso, tinha que ter ajustado aqui, mas isso aí você já sabe como faz, eu tô só explicando, eu já falei, o processo, tá? Com relação a ficar ou não o desenho, né? Você depois, se você quiser, tem umas pessoas que deixam as linhas de contorno. Outras pessoas não gostam, utilizam só essas linhas para fazer o esboço. Inclusive aqui eu posso diminuir a opacidade, porque como para mim as linhas importam menos, vamos supor, se eu estiver optando em não deixar as linhas, eu diminuo a opacidade e aí eu constato. Obviamente tem que estar na camada do desenho. Daí você pode depois fazer todo o rendering, né, por cima. Nesse caso, se você não for deixar as linhas, aí a camada ela tem que ficar abaixo de todas as outras camadas que surgirem, né? Aí nesse caso a camada base ela precisa também estar multiplicada. Opa, acabei errando aqui, desculpa. A camada base também tem que estar multiplicada, que aí todas as outras camadas que vierem por cima elas vão, você vai conseguir fazer o render guiado pelas linhas do desenho. E se a camada base não tiver no multiplicar, aí vai ser difícil você conseguir elaborar, ter uma noção do desenho. Tá? Então você tem essas duas opções, tanto deixando a camada do desenho por cima, mostrando as linhas, como também deixando a camada do desenho abaixo e depois só trabalhando com a textura. Mas como assim, professor? No sentido em que você precisa escolher qual é o tipo de resultado que você quer. Porque se for, por exemplo, um cartoon, o cartoon, muitas vezes a linha ela fica por cima, né? As linhas de contorno elas ficam evidentes. Agora, se for um rendering com um realismo melhor, que você opta em não deixar as linhas, aí você vai depois apagar essa camada do desenho e aí você vai trabalhar, ficar só com as texturas, né? Ah, mas esse limite entre porta aqui, né, que existe, fica sempre um vínculo escuro. Aí você depois vai fazer isso também por cima, é uma outra camada. Camada pode chamar de camada de interseções entre cada parte do carro, entendeu? Daí, por exemplo, em cima dessa base, você cria uma outra camada, que aí é a camada, vou deixar aqui, brilho, né? Deixa eu digitar, não, de cabelo não selecionando, brilho, vou ter brilho, mas tudo bem, brilho. Daí você tem que deixar, obviamente ela tem que estar selecionada, aí você escolhe a cor, o brilho normalmente é branco, mas você pode escolher um brilho mais cinza para não ficar tão o branco para servir para brilhos mais fortes, né? Você vai ter aqui, como a base é cinza, aí você usa um brilho que não é 100%, porque aí vai ter alguns pontos em que realmente o brilho é 100%, aí você acaba perdendo a opção de ter esse brilho. Daí, da mesma maneira que eu selecionei uma área, tirei essa área aqui de... Eita, acabando a bateria do meu mouse. Que eu selecionei essa área de fora e deletei, eu posso selecionar uma área para renderizar, certo? Então, por exemplo, aqui eu venho e aí eu posso selecionar aqui, eu quero fazer o brilho no capô, né? Então, aí vem aquela questão de você entender como é que funciona efeitos de luz. Eu vou fazer aqui no capô, não, vou fazer aqui no para-brisa. Claro que a sua seleção, ela precisa ser uma boa seleção, tá? Para você não correr o risco de fazer um trabalho mal feito. Então aqui, por exemplo, eu tenho que melhorar aqui. Então eu posso vir e tiro essa parte aqui, ó. Aí ele já deu uma boa ajeitada, mas a seleção, claro que vocês vão fazer melhor do que a minha, porque eu estou aqui só tentando mostrar para vocês a técnica.
O brush, aqui nesse caso, eu posso utilizar esse pré-definido. Ele está grande, então aqui, ó, se eu passar, eu tenho um esfumaçado, né? Se eu passar aqui do outro lado, vou ter outro. E aí eu posso vir aqui com uma borracha mais dura, como está, num tamanho menor. Claro que a intenção minha aqui não é ensinar a técnica de rendering, isso aí fica a critério do professor Helder, né, que é essa disciplina que ele ministra. Mas aqui vocês já vão ter uma noção aqui de como pode ser isso, né? Então aqui eu venho, posso usar, aí tá difícil, trabalhar com mouse com bateria fraca tá ficando ruim, vou trocar a bateria já já. Então aqui eu posso fazer um brilho, né? E aí aqui eu posso diminuir e fazer um outro brilho parecido. O mouse está com a performance ruim. Essa semana tem sendo só a evolução das máquinas, porque as máquinas estão tudo dando PT. Tá, deixa eu trocar a pilha do mouse. Pronto. Então aqui, né, eu fiz o traço aqui, né? Acho que a bateria vai ficar melhor. Aí eu posso fazer outro aqui. E também tem outra maneira, né? Eu posso também selecionar uma área que eu queira. Vou usar aqui a ferramenta de laço, né? Eu posso selecionar essa área aqui, opa, menos, tá? Posso selecionar aqui, e aí eu posso usar aqui uma borracha que é mais esfumaçada, e aí eu posso apagar também degradê, tá? Que aí eu tenho condições de controlar, de fazer um efeito mais interessante do que esse que está aqui. Então eu vou abrir aqui o brush, aí eu venho aqui, ó, e eu venho apagando, né? Aí, professor, mas aí o vidro não podia ser preto? Sim, esqueci. Aí eu vou clicar aqui na base e vou criar uma camada acima, e aí eu vou chamar essa camada de vidros, ou para-brisa, na verdade todos os vidros de maneira geral. Como já está selecionado aqui, na verdade você tinha que selecionar todos os vidros e tal, e aí fazer todos eles preto, tá? Então eu vou colocar aqui, vou fazer nesse, fazer aqui preto. Então eu vou pintar aqui ele de preto. Então repare como a camada ela está por baixo do. Vou apagar aqui essa seleção. Então, como não estava selecionado, ele acabou apagando toda a parte do. Não, como não estava selecionado, acabou pintando por fora, né? Então você fazer o uso da seleção acaba sendo mais fácil, né? Para poder fazer o render daquela determinada área. Então eu vou usar a ferramenta de laço magnético, né, também. Vou selecionar o restante do vidro, vou botar um mais aqui. Opa, cancela, mask. Aí eu venho aqui, seleciono o vidro. Aqui, não está perfeito, mas está mais ou menos. Lembre-se, não é aula de render, tá? É aula de utilização da ferramenta. Então eu não vou finalizar esse render, eu só quero que vocês entendam como que funciona o processo. Que se fosse uma aula de render, eu teria que fazer uma edição e aí acelerar a parada aqui. Agora por que não está selecionando? Volta. Vou ficar aqui na camada do vidro. Mexer nesse. Vou tirar essa seleção. Aí eu vou selecionar aqui. Opa.
Eu não quero ficar, mas que chato. Por que não está visualizando a máscara? Ah, tá aqui. Ah, minha placa de vídeo demora para aparecer. Então vamos lá. Ah, tá, esqueci de deixar mais. Vamos lá. Vou botar aqui no adicionar. Então vou selecionar de novo esse vídeo para, né? Aqui. Dois cliques. Aí selecionou. Aí eu posso vir aqui no outro. Seleciona aqui também. Dois cliques, fechou aqui também. Aqui, esse outro pedaço. Se bem que aqui é tudo preto no desse cara. Aqui, acrescentando. Aqui esqueço que estou usando o adicionado dessa seleção, tá? Para poder você conseguir manter todos os outros. Toda vez que você selecionar, você não perde a outra parte. A outra parte que foi selecionada. Aqui. Ok, tá tudo selecionado. Não está bonito, mas não é a nossa finalidade. Aí eu pego o brush de novo, que está preto, né? A cor já está preta. Daí eu pinto, tudo de preto. Ok? O meu computador não vai dar esses bugs, tá, pessoal? Porque minha placa de vídeo não está muito sadia. E ainda não foi possível fazer um upgrade nele, mas em breve, se Deus quiser. E aí por cima, aqui no brilho, você vem para a camada brilho e aí você continua. Eu vou trocar a cor aqui para aquele cinza. Posso pegar com essa cor parecida com, botar parecida com aquela outra lá, aquele cinza. Ó, se você vier aqui com conta-gotas, aí você pode clicar na cor que está lá. O conta-gotas ele já é padrão quando você ativa. E aí você vem e aí pode botar os brilhos, né? Ah, o brilho vem em cima, então você bota, cuidado aqui para não invadir essa outra parte, né? Aí você bota o brilho aqui, pode trazer o brilho para cá, fazer uma coisa que combine um ali com o outro, com o para-brisa frontal com o lateral, né? Agora sim, repare que se eu botar para cima essa camada, as linhas do desenho, vou ter a camada do desenho, as linhas do desenho eles vão cobrir, né? Eu vou, por exemplo, tirar aqui, ó, vão cobrir as imperfeições, mais ou menos, né? Aqui embaixo está ruimzinho. Claro que a camada do desenho, ela não está 100%. Vamos supor que eu queira deixar, aí você já diminui um pouco isso. Ah, eu posso ajustar aqui também a camada do background, né? Do vidro. A camada do vidro está irregular aqui embaixo. Eu vou diminuir aqui, vou apagar aqui embaixo para ficar melhor. Ficar ruim aqui essa parte. Aí você vai dando acabamento. Então, assim, existem muitas técnicas de renderização. Eu já falei para vocês sobre a questão de você ter escolher qual tipo de render que vai fazer, com linha, sem linha, e aí fica muito mesmo a critério de vocês. Claro que alguns de vocês já devem ter alguma prática a respeito disso, de fazer renders e pintura digital, inclusive deve ser até melhores do que eu, mas aí, claro que na turma existem alguns que não têm contato, mas fica a, né, a título de conhecimento. Esse aqui deve estar no lugar errado, deve ter pintado na camada errada, vamos ver, não tenho certeza. Não sei se está aqui ou aqui. Aqui. Certo? E aí, meus queridos, vocês continuem. A ideia é sempre fazer assim, né? Você fazer o render usando
camadas, né? Que aí você tem a opção de, você pode errar, né? É possível errar só naquela camada, ajustar aquela camada, né? Então, a ideia é fazer com que o seu render fique o melhor possível. Tá? Eu acho que eu botei muito cinza esse brilho aqui. Então, você pode fazer ajuste, né, depois no brilho. Você pode mudar aqui para mais claro, para mais escuro. Então, você pode vir aqui ajustar o brilho, o contraste. Aí aqui eu venho e aumento o brilho dessa camada, tá? Aí agora ele já ficou praticamente branco, aumenta o contraste também. Ok? Então aí você separado por camadas você tem opções de mexer só ali, né? Aí aqui ó, eu posso mexer na opacidade se estiver muito claro mesmo. Aí se eu tirar o brilho, olha como fica. Ok? Aí aqui vocês podem, por exemplo, colocar mais uma camada acima da base, né? Para brilho na lataria, por exemplo. Aí você renomeia, brilho, lataria. Lá tá. E aí, né, de novo com o brush, com o pincel, verifica se a cor do pincel está boa, que a cor está muito escura, aí você pode deixar mais próximo aqui, ou branco, ou mais próximo branco, fica a critério, né? Cada qual tem sempre as preferências. Então repare que aqui tem vincos, né, bem definidos. Aqui, por exemplo, é um vinco que está apontado para cima, outro vinco que está também apontado para cima. Eu digo assim, apontado para cima que tem o plano voltado mais para o céu. E aí você pode marcar essa área de novo com um magnético, né, e aí fazer o brilho seguindo somente nessa área. Lataria de automóvel normalmente tem áreas bem definidas, né? E aí, obviamente, que existem áreas que o contraste entre brilho e área escura são contrastes bem suaves, mas também tem áreas em que o contraste é bem marcado. Aqui, por exemplo, uma área que o contraste é bem marcado, né? E aí, acima disso, o contraste ele é mais suave, né? Tem aqui, por exemplo, na porta, nesse ponto aqui, tem uma suavidade entre a escura e a área clara, né? Aí aqui pega o brush, clica no brush de novo, aí eu vou aumentar aqui o pincel, repare sempre qual é o tipo de pincel que tem, aí você vem aplicando aqui, ó, eu estou pegando lá só um pedaço de brush, ele está passando aí, aqui de fora, e aí você já começa a atribuir cores, né, efeitos volumétricos na lataria do veículo, né? Aí aqui eu estou diminuindo o brush, aí eu mantive aqui, só fiquei bem, né, só passei aqui bem próximo para fazer um degradê, né? Aí aqui eu quero fazer agora a parte da lataria, só que eu não quero que aqui entre, invada a área que eu já fiz. Aí você vem na seleção e vai inverter, que é o Shift Ctrl I. Então agora o que eu pintar vai ser a área da lataria, fora daquilo que eu já fiz. Então você pode aqui, regula qual é o brush que você quer, e aí ó, aplica a textura, né? Obviamente que essa pincelada aqui está forte, então eu posso vir aqui e diminuir o fluxo, por exemplo. Aí eu venho aqui e vejo como é que ficou. Aí ainda está muito. Então eu posso também, eu não quero que seja branco, não, eu quero que seja totalmente branco. Então eu venho aqui, escolho um tom mais cinza, né? Aí eu venho e
seleciono o brush, que eu acabei apertando errado ali. E aí eu já tenho um tom mais de cinza, né? Tá, mas eu não quero muito, não, tá bom, eu vou diminuir o fluxo. Ou mexe na opacidade também, ela está 100%, você baixa aqui, aí já começa, já começa a ficar do jeito que eu gostei. Opa, agora já tá legal. Aí bem aqui, eu sei que tem um vínculo nessa parte do para-choque, vou mostrar melhor porque ele não apareceu, né? Eu vou selecionar uma borracha aqui, e aí vocês vão ver onde eu estou falando. Bem aqui no paralama, né, do traseiro e dianteiro, já existe aqui marcado aonde tem uma parte mais escura, onde tem um brilho, né? Então há pontos em que você pode ter brilhos e logo em seguida ter uma parte mais escura. Então aqui eu venho, ó, vou apagar aqui. Aqui, por exemplo, é uma área que não tem, tá sutil apagada, mas é porque eu vou mostrar para vocês depois como é que vai ficar melhor, né, apresentar. Ó, aqui, por exemplo, que o meu borracha está bem, a minha pintura foi bem suave, então vai gerar um resultado mais sutil de apagar. Mas aqui eu venho, vou usar o brush, daí eu venho, já escolho um pré-definido, que já está aqui direitinho, vou botar aqui opacidade 100%, vou usar o brilho 100% também, a cor branca, porque eu quero fazer um ponto de brilho aqui. Vou diminuir a ferramenta. Repare que eu estou na camada brilho lataria, então aqui eu vou fazendo, né, os efeitos que eu quero. Então aqui eu estou fazendo brilho aqui e depois eu venho com a borracha de novo e aí eu faço o retoque nesse brilho, né? Aqui também. Aí tem também aqui, ó, o dedinho que você pode utilizar, que é essa ferramenta borrar. Aí a ferramenta borrar você vai passando. É uma ferramenta que tem que ter bastante paciência, porque você vai, né, regular, por exemplo, a resistência, que está em 18%. Essa resistência vai fazer com que você espalhe mais ou menos. Ela vai fazendo efeitos aos poucos, né? Não são efeitos. É claro que você precisa só ajustar, quanto maior aqui a resistência, mais ela vai fazer a fritura. Daí você vem aqui e pode criar uma camada acima da base chamada pneus. E aí os pneus eles são de preto, né? Na sua grande maioria. Então você escolhe a cor, aí você pinta todo o pneu. Eu estou na borracha, eu estou no dedo, então não vai acontecer nada. Então aí você pinta aqui a área do pneu. Obviamente eu posso escolher um brush agora já mais rígido, porque como eu quero pintar a área, fazer uma base para o pneu também, aí você pinta a área do pneu, aqui é preta. Também você pode fazer com um aro. Você pode fazer se não quiser que seja totalmente preto, você pode fazer também que seja mais cinza e depois jogar por cima, né, diminuir a opacidade aqui. E aí por cima você vem e faz os contrastes, né? Tem o contraste do próprio pneu com a caixa de dentro, né? A caixa de roda que chama, dentro, que é mais escuro ainda. E aí você aí vem aqui em cima, pneu escuro, parte escura do pneu, brilho do aro, aí você vai acrescentando camada. Sabe? Entenderam? Se errar aqui, passar por cima, já sabe que está numa camada, a camada própria do pneu, então aí você vai e faz os ajustes. E como eu falei para vocês, isso aqui ainda é o início de tudo.
é a base para tudo. Ainda tem camadas e camadas, é um trabalho que você vai demorar um certo tempo. Um render assim você não faz logo, não termina ele imediatamente, a não ser que você tenha muita prática, né? Então, bom, aí eu não vou dar acabamento porque não é o que interessa pra gente. Então, uma coisa muito importante que era para ter dito lá no início é que você precisa salvar, colocar, né, você salva o seu arquivo, porque para criar o tempo, né, um arquivo temporário. Porque se você não salva, você vai acabar perdendo o que você já fez, se por acaso travar o Photoshop ou o próprio Windows, então bugar lá, e aí você acaba sendo prejudicado porque não salvou, né? Então façam isso logo antes de começar. Eu acabei esquecendo de falar sobre isso, mas é, fica como rotina para vocês. Quando vocês criarem o papel lá no início, vocês já salvem com o nome para poder o temporário ser criado, ok? Então, aí, depois, é só vocês irem criando camadas, brilho, você pode separar brilho do capô, reflexo do capô, se você não quiser fazer geral, né? Por exemplo, aqui eu coloquei brilho lataria, mas aí, dado momento, você precisa fazer um retoque só numa parte que sem interferir na outra. Então aí você pode criar brilho lataria, brilho capô, brilho teto, brilho portas, brilho lateral inteira, brilho no aro, né? Aqui acima dos pneus você coloca brilho no aro e tudo, entenderam? Então aí você tem condições de ir explorando isso. Aí criar camadas só para o farol, né? Base do farol, brilho do farol. E aí uma dica interessante para o render é você olhar a foto do automóvel real, que aí você vai seguindo todos os efeitos de brilho, né, de luz, tons e reflexos e como que os materiais se comportam. E aí você faz uma réplica, né, tenta fazer uma réplica de uma foto. E aí lá, à medida que você vai adquirindo experiência com os materiais, como que os materiais se comportam, aí você já pode fazer depois sozinho, sem olhar uma referência, né? E aí depois que termina, pessoal, né, você salva, né? Então você pode, depois que terminar, salvar como, né? Salvar como no computador. Aí você vem e escolhe qual é o que você quer, a extensão que você quer. Se quiser mudar de nome, manter PSD, não altera nada aqui. Ou se quiser mandar um JPEG, seleciona o JPEG. Né? Aí o nome pode mudar, mas não tem porquê. Aí salva. E aí ele está juntando as camadas. Né? Ele vai te dizer o que está acontecendo aqui, tudo. Tu vai escolher a qualidade, se é alta, se é 8 bits, se é linha de base padrão, ou se é progressivo, se é linha de base otimizada. Eu deixo assim que o resultado também é bom. Se a imagem é grande, o resultado vai ser bom. Se você mudar muita coisa ali, pode ser que estrague. E aí já está, ele está selecionado, ele está salvo como JPEG. O arquivo aqui ainda é PSD, mas eu tenho um arquivo JPEG que foi criado com o mesmo nome. Tá? Então eu tenho o original, o PSD, e eu também tenho o, o, o JPEG. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Existem muitos vídeos aqui na internet que exploram mais a pintura digital, mas o processo é esse que você consegue fazer. Tá? Então, eu falei sobre você pintar, desenhar direto no Photoshop. Aí, se souber mexer com o mouse, beleza. Se tiver a mesa digitadora, melhor ainda.
E aí fica a critério de vocês. Ou então, desenha no papel, tira a foto. Tirar a foto, você vai fazer aquele tratamento lá no início, né, de melhorar o contraste, tudo. Ou então, se você escanear, ele fica melhor. Ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu!